Os membros dos BRICS estão decididos a admitir novos membros. No segundo dia da cúpula na África do Sul, o presidente Lula falou sobre a guerra na Ucrânia e o presidente russo Vladimir Putin criticou o congelamento de ativos de seu país em uma mensagem gravada. Putin não participa do encontro de forma presencial por causa de um mandado de prisão internacional contra ele. Os membros dos BRICS se pronunciaram nesta quarta-feira em Joanesburgo pela expansão deste bloco de potências emergentes que busca fortalecer a sua influência global. O bloco, criado em 2009 e que representa atualmente quase um quarto do PIB e 42% da população mundial, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ainda não se sabe se será anunciada uma lista dos novos membros ou se apenas serão estabelecidas as bases que permitirão mais adesões. Cerca de 40 nações solicitaram a adesão ou manifestaram o desejo de aderir. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o interesse de vários países é uma prova da relevância crescente do grupo e também afirmou que os BRICS devem atuar como uma força pelo entendimento e pela cooperação em um momento de acentuada divisão internacional devido à invasão russa da Ucrânia. A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Muitos outros conflitos e crises não recebem a atenção devida, mesmo usando vasto sofrimento, mesmo causando vasto sofrimento para as suas populações. O presidente russo Vladimir Putin participou da cúpula à distância, já que pesa contra ele um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia e que poderia ser cumprido se ele pisasse na África do Sul. Putin denunciou o que chamou de sanções ilegítimas e o congelamento ilegal de ativos russos pelos Estados Unidos e anunciou que a próxima cúpula dos BRICS será realizada em seu país. Planejamos realizar a cúpula dos BRICS em outubro de 2024 na cidade de Kazan. Vamos acordar as datas específicas com nossos colegas através dos meios diplomáticos. A agenda da atual cúpula dos BRICS, que representa 18% do comércio mundial, inclui a busca por alternativas ao dólar nas suas transações comerciais. Os BRICS criaram o novo Banco de Desenvolvimento em 2015, com a ambição de propor uma alternativa ao Banco Mundial e ao FMI. A instituição, sediada em Xangai, investiu até agora 30 bilhões de dólares, ou 148 bilhões de reais na cotação atual, em infraestruturas e projetos de desenvolvimento sustentável nos Estados-membros e nas economias em desenvolvimento. A outra mão, presidente, as duas. Aí. E sobre este assunto, eu quero conversar também com o Vinícius Serra. Vinícius, uma ótima noite para você. Muito foi dito hoje, durante todo esse dia de encontro, discursos muito importantes. Quero saber o que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou durante o dia de hoje nessas reuniões extremamente importantes, não apenas para os blocos econômicos, mas também para os países, claro, envolvidos. Vinícius, uma boa noite. Tudo bem, Elias? Boa noite para você, para todos que nos assistem. Durante a sessão plenária ampliada dessa 15ª reunião dos BRICS, o presidente Lula citou alguns pontos interessantes. Além dessa questão da guerra que a gente acabou de ver na reportagem anterior, ele começou o seu discurso falando a respeito sobre estar feliz por estar de volta a Joanesburgo, na África do Sul, e também falou que está feliz em estar de volta à cúpula dos BRICS. A última vez que ele participou foi em 2010. Ele falou também a respeito do papel da África do Sul, do investimento no país, como ele vem falando anteriormente. Posteriormente, ele falou sobre economia, citou a importância do papel da mulher nesse contexto, disse que é uma condição, para que o desenvolvimento econômico e social possa vir a acontecer. Ele também falou, mais uma vez, a respeito das questões climáticas, que hoje a situação do mundo em relação ao clima está longe das metas que foram traçadas há anos anteriores, mas que
essas metas elas precisam ser atualizadas dentro das situações de hoje. Ele fez um comparativo que não dá para se pensar nessas questões em desenvolvimento, sendo que os países em desenvolvimento ainda sofrem com questões básicas como a fome, por exemplo. Ele falou, inclusive, a respeito dessa situação, que é necessário um comércio justo para que os países em desenvolvimento possam ter realmente uma condição melhor para poder melhorar a sua situação, que não é justo os países hoje desenvolvidos, os países ricos, terem juros tão diferentes em relação aos países em desenvolvimento. A gente separou um trechinho sobre essa fala do presidente Lula, dita lá na África do Sul. Vamos ver. Precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajude os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais. Isso só ocorrerá com representatividade adequada nas instituições de Bretton Woods e seus fundos climáticos. O endividamento externo restringe o desenvolvimento sustentável. É inadmissível que os países em desenvolvimento sejam penalizados com juros até 8 vezes mais altos do que os que cobrados dos países ricos. É preciso aumentar a liquidez, ampliar o financiamento concessional e, por fim, as condicionalidades. O sistema multilateral de comércio deve ser reavivado para voltar a atuar como ferramenta para um comércio justo, previsível, equitativo e não discriminatório. Por fim, o presidente também voltou a falar mais uma vez sobre a criação de uma moeda para os países do BRICS, para que os países dentro deste grupo passem a ter uma vulnerabilidade melhor em relação ao mercado. Então, por isso, ele voltou a defender essa questão que deve ser discutida ainda futuramente dentro dessa semana, que está sendo a cúpula dos BRICS, essa que é a 15ª reunião entre os países. Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. Até daqui a pouco.